Tudo bem, meu povo? Estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez especificamente para você que vai fazer concurso para a banca FGV. Esse tema que a gente vai trabalhar hoje, a importância da transparência na gestão pública, é um tema assim muito pertinente. E por mais que a gente tente enxergar na FGV uma espécie de padrão, se você observar os concursos dos últimos anos, essa banca ela passeia entre os diversos eixos temáticos, inclusive cobra em temas de prova temáticas como essa, sobre a própria conduta do servidor público. Então esse tema é muito pertinente, eu espero que você fique comigo até o final. Então vamos lá, mão na massa, e deixa eu preparar a minha tela aqui, eu venho para a minha tela de redação. E eu escolhi, num primeiro momento, começar o nosso texto falando a respeito da importância da Carta Magna. Repara que quando eu falo de Carta Magna, é uma espécie de trabalho de linguagem do texto, né? Eu não vou falar de Constituição Federal, eu posso trabalhar essa linguagem e melhorar esse vocabulário, né? Tornar esse vocabulário mais original, na verdade, falando de Carta Magna. E eu poderia começar assim, ó, sob a égide da Carta Magna de 1988, cabe aos governos. E que governos são esses? Pense aí, o gerenciamento. Deixa eu ver, eu não estou acompanhando o que eu estou digitando? Pronto. Dos bens. Eu estou entrando no meu tema já, não sei se você percebeu, dos bens coletivos. E aí, eu pedi para você pensar sobre esses governos aí. Eu estou falando de quem necessariamente. Então vamos lá, olha só o que eu vou inserir aqui no início desse texto. Olha como vai dar um grau, ó. Governo federal, ponto. Governo estadual. Olha só esse preenchimento de texto aqui, ó. Governo municipal. Essa técnica aqui é super útil. Então, veja, eu até poderia ter começado no meu texto falando a respeito da própria Carta Magna mesmo. E eu fiz um enxerto de texto ali na frente, que é uma espécie de efeito, né? E que ficou show de bola aí, ó. Governo federal, governo estadual e governo municipal, sob a égide da Carta Magna de 1988, cabe aos governos o gerenciamento dos bens coletivos. Se você considerar esse trecho final aí, gerenciamento dos bens coletivos, você vai compreender que eu, de certa forma, já entrei na minha temática. E eu não tenho como não fazer isso, entrar na minha temática logo nessas primeiras linhas, porque a FGV, dentro dessa nova perspectiva de número de linhas, ela não me dá mais possibilidades em relação a trabalhar o próprio texto, né? Se a gente tinha 30 linhas, hoje a gente tem 20, então a gente já corre para o abraço e faz valer essa argumentação sem perder muito tempo, a gente já entra logo no tema. E aí eu vou direto para minha tese. Eu não sei se você gostou desse enxerto de texto. Normalmente vocês fazem essa espécie de enumeração, né? No final vocês colocam 2 pontos aqui, ó. E mandam ver nos governos, né? Uma espécie de explicação. E aí a professora colocou no início, é uma forma de você trabalhar o seu texto, trabalhar a sua linguagem e ser um pouco mais original. Mas vamos continuar. Eu não tenho muito tempo, né, para trabalhar essa introdução, muitas linhas, na verdade, para trabalhar essa introdução. Então eu parto direto para a minha tese. Eu coloco um conectivo aqui, à vista disso, uma frase sendo conectada a outra, um período sendo conectado a outra. Então vamos embora disso. Eu tenho crase. A transparência na gestão pública. Transparência na gestão pública evidencia-se. Você pode usar o verbo ser? Você pode usar o verbo ser. O professor evita ao máximo, porque a gente tem outros verbos mais interessantes nesse sentido. Então, olha só, como imprescindível, tem uma construção de tese aí. E aí eu vou dizer que, uma vez que... Posso usar o porquê? Posso usar o porquê. Uma vez que legitima a democracia e contribui... Pense num outro segundo argumento aí, ó. E contribui para a governabilidade do país. Para governabilidade do país. Entrei na minha tese, argumento 1 definido, argumento 2 definido. Então vamos lá, uma vez que legitima a... Espera que tá faltando alguma coisa aqui. Democracia, a professora tem que sempre checar. E contribui, além de contribuir e contribui. Vamos ver como é que ficou essa nossa introdução aqui? Deixa eu alternar minha janela para voltar para a tela
com vocês. Como ficou governo federal, governo estadual, governo municipal. Sob a égide da Carta Magna de 1988, cabe aos governos o gerenciamento dos bens coletivos. Entrei no tema gestão. Vamos falar agora sobre transparência, entrar no tema mais ainda. À vista disso, a transparência, está faltando S ali, na gestão pública, evidencia-se como imprescindível, uma vez que legitima a democracia e contribui para a governabilidade do país. Vamos embora correr para o abraço. Vamos trabalhar agora o nosso argumento de desenvolvimento e deixa eu colocar esse S ali que não está maneiro não. Prontinho. Então vamos, o meu argumento, número 1, eu acho que você já identificou aí, deixa eu colocar um parágrafo. Eu acho que você já identificou aí, porque você está ligado nas técnicas de redação, você não começou a treinar ontem. Então eu vou falar no primeiro momento sobre democracia, né? Como a transparência da gestão pública legitima a democracia. E eu posso iniciar esse parágrafo assim, ó. Coloco um conectivo. Primeiramente, faltou uma letra E aqui. Ponto. Primeiramente, condutas transparentes evidenciam alguma coisa. Vamos embora. Condutas transparentes evidenciam. Talvez eu até trocasse esse verbo aqui, pensando melhor. Não. Condutas transparentes, não. Evidenciam, não. Evitam. Outro tipo de construção frasal. Condutas transparentes evitam contratações fraudulentas. Faz sentido isso? Eu quero que você observe aqui junto comigo que, de certa forma, o meu argumento ele é justamente sobre a legitimação da democracia por meio de uma conduta transparente. E quando eu falo que condutas transparentes, né, evitam a contratações fraudulentas, a gente fala de legitimidade de democracia. Né? Já que num processo de contratação de um servidor público, a gente preza sempre pela lisura. Né? Então, a gente, é óbvio, à luz de uma democracia, em que todos governam paralelamente ao governo, a gente fala de situações de contratação fraudulenta, como contratações fraudulentas, como um tipo de conduta transparente que legitima a democracia e o poder do povo e sua participação, tendo em vista a honestidade e a transparência na máquina e na gestão da máquina pública. Vou voltar aqui. Vendi meu peixe, falei o que eu queria falar e eu vou prosseguir. Veja, eu não vou parar minha frase aqui não, tá? Eu vou continuar. Eu disse assim, ó, primeiramente, condutas transparentes evitam contratações fraudulentas. Eu vou exemplificar, tá? Eu vou continuar minha frase utilizando uma exemplificação. Eu vou falar sobre crimes de nepotismo, a exemplo dos crimes designados como nepotismo. Então, vamos embora. Exemplo, crimes, deixa eu ver se o R saiu aqui, designados como nepotismo. Pronto. Vamos prosseguir. E eu digo assim, ó, que graças à divulgação de informações antes. Será que você se lembra disso aqui? Sigilosas. Graças à divulgação de informações antissigilosas, eu estou pensando aqui, gente, eu estou pensando no portal da transparência. Muitas informações que antes eram sigilosas, hoje ganharam evidência graças a esse tipo de mecanismo de compartilhamento de dados, né? De gestão pública, por que não? E aí eu digo assim, ó, graças à divulgação de informações antes sigilosas, a contratação de amigos e familiares, vou botar uma vírgula, contratação de amigos e familiares de quem? Qualquer um? Não. A gente fala de nepotismo, né? Então, de governantes. Tá? Tornou-se ínfima. Isso se comparado aos anos anteriores, compara. Se eu estou dizendo que tornou-se ínfima agora, comparada, porque eu concordo com contratação, e comparada aos anos anteriores. Tem como melhorar isso aqui? Vamos ver. Essa divulgação
E eu tenho uma crase ali, graças à divulgação de lojas, contratação de amigos e familiares dos governantes tornou-se ínfima se comparado aos anos anteriores. Eu acho que eu consigo, deixa eu pôr a minha crase aqui, consigo melhorar aqui, esse trecho aqui, deixa eu ver, justamente se eu explicar aqui na redação que anos anteriores são esses. Então, anos em que essa prática não era vedada na administração pública, será? Os anos em que essa prática não era vedada na pronto, pública. Em letra minúscula, porque eu estou falando do próprio sistema de gestão e de gerenciamento. E aí, você deve estar se perguntando aqui, volto para a minha tela, você deve estar se perguntando assim, professora, cadê o repertório sociocultural? A nomenclatura de um crime já se configura aqui como uma espécie de repertório sociocultural. Já se configura aqui. Mas a gente também tem repertório sociocultural, e não obrigatoriamente, você não precisa fazer isso em toda a sua introdução, a gente já tem repertório sociocultural, inclusive na introdução. Deixa eu verificar isso aqui. Primeiramente, condutas transparentes. Evitam contratações fraudulentas, exemplo dos crimes designados como nepotismo. Graças à divulgação de informações anti-sigilosas. E era mesmo, né? Nós tivemos, eu poderia até ter mencionado aí o portal da transparência. E não, é tão útil nesse tema, né? Só que eu já falei dos crimes de nepotismo, então vou deixar assim e eu vou bancar mais na argumentação. Porque a tua banca, ela avalia o teu nível de argumentação. É sobre isso. Não é sobre repertório sociocultural, não. Repertório sociocultural é expositivo, tá? É parte expositiva do texto. Eu digo, graças à divulgação de informações anti-sigilosas, a contratação de amigos e familiares dos governantes tornou-se ínfima. À luz de que, se comparada aos anos em que essa prática não era vedada na administração pública. Olha, temos um repertório sociocultural, inclusive, muito interessante, histórico, que caberia aqui. Caberia nesse parágrafo, caberia até no de introdução para a gente iniciar o texto, que é sobre o coronelismo, né? Sobre as práticas dos coronéis que compravam votos e gerenciavam a administração pública, prefeituras, os municípios, os governos, da forma que bem entendiam como ser a melhor forma de gestão pública. Bem pensado aqui. Vou voltar para o meu texto, e eu não tenho muitas linhas, confere, para o meu parágrafo, então a gente já se encaminha para uma espécie de final de parágrafo. Deixa a professora alternar a janela, vamos embora. Então, como que eu posso terminar esse parágrafo aqui? Eu vou colocar um conectivo. Deixa eu pensar, eu vou dizer assim, ó, nesse sentido, a transparência... Vamos retomar o tema. Existe essa necessidade de você retomar o tema ao longo do parágrafo para que a gente não tenha um problema de tangenciamento, tá? Então, eu vou retomar o tema nesse desfecho de parágrafo. Pense assim, ó, nesse sentido, a transparência corrobora a democracia. Veja, não corrobora para, não, tá? Nesse sentido, será que você está escutando a voz do meu pequenininho lá na sala? Transparência corrobora, verbo transitivo direto, a democracia. Estou retomando o meu tema. O que a transparência tem a ver, na verdade, com a democracia? Porque eu falo de transparência como tema, eu falo de democracia na minha tese. O que uma coisa tem a ver com a outra? De que modo estão vinculados o meu argumento e o meu tema? Tá? Eu vou dizer que, nesse sentido, a transparência corrobora a democracia no Brasil. Vamos falar do nosso país? A gente está falando do contexto brasileiro, é óbvio, e eu vou justificar essa minha afirmação, não vou deixar solta, não, tá? Então, vamos ver. Eu penso assim, visto que a contratação de efetivo, eu falo contratação de efetivo para a gestão pública, né? Deixa eu pensar, visto que a contratação de efetivo evita favorecimentos indevidos, pronto. Evita favorecimentos indevidos. Reparou que eu estou retomando o nepotismo quando eu falo de favorecimentos indevidos? Percebeu isso? Vou terminar a minha frase, eu vou incluir mais um trecho de enxerto aqui, ó. Pensei em, além de otimizar a gestão pública por meio da admissão. Percebeu o quanto que eu trabalho com conjunções, alocuções conjuntivas o tempo todo? Vamos ver como ficou.
visto que a contratação de efetivo evita favorecimentos indevidos, além de otimizar a gestão pública por meio da admissão de servidores, pronto, devidamente capacitados para o cargo. Pronto. Volto para minha tela aqui com você. Compreendeu isso? Isso é democracia. É não comprometer o bem-estar e o gerenciamento da máquina pública para favorecer pessoas do seu interesse, né? E aí eu encerro o parágrafo dizendo que a contratação de efetivo evita favorecimentos, eu não falo de nepotismo, eu falo da contratação normal mesmo, né, que deve ocorrer. Evita favorecimentos indevidos, além de otimizar a gestão pública. De que modo? Eu insiro um modo aí, né? Por meio da admissão de servidores devidamente capacitados para o cargo, né? E aí não são pessoas que foram colocadas ali na gestão da máquina pública por interesse próprio, mas próprio gestor, mas porque aquela pessoa, de forma competente, apresentou capacidade e uma formação adequada para assumir aquele cargo. Então, linkamos então o argumento 1 com o nosso tema. Vamos para o segundo parágrafo? Volto para minha tela de redação. Vou colocar um conectivo bem ali. Deu um espaçamento super grande aqui. Soube calcular direito aqui no Canva, que é onde eu edito meus textos. Se eu apertar o Tab, como no Word, ele não faz um espaçamento de parágrafo bonitinho, não. Então, eu tenho que dar um espaço. Vários espaços. Aí, olha só. Pensei nesse mecanismo de coesão aqui, que é aditivo, super funciona para um texto de apenas 20 linhas. O que a gente precisa é de informatividade e não apenas palavras para preencher o texto. Então, deixa eu voltar aqui para minha tela. Calma. Se eu tenho conectivos que, em outra perspectiva, sob outro prisma, tudo isso super funciona, né? E talvez você até utilize ao longo do texto. Mas se você puder utilizar outros conectivos que sejam funcionais, se comportem da maneira adequada, sintaticamente ali no seu texto, menores, que sejam menores, funciona melhor. Porque essa redução de linhas, que é exigido agora pelo padrão, né, pelo menos para esses editais que estão abertos, em vigência, a gente sabe que a gente precisa argumentar. E vender um peixe em 20 linhas, pegou muita gente aí, né? De calça curta. Porque a galera preenchia linhas com uma espécie de prolixidade, assim, absurda. Em termos de informatividade, você tinha muito pouco num texto, mas era aquele texto prolixo, aquelas frases gigantes que você falava, não falava nada. Enxertava um conteúdo pequenininho ali sobre o tema. Aí a banca pensou, bom, vamos diminuir o trabalho dos corretores, agora a redação tem 20 linhas, e vamos dar trabalho para essa galera, porque se eles não argumentarem em 20 linhas, passa o ceifador. E Deus me livre, não é isso que a gente é. Então a gente argumenta até o fim. Aí eu digo assim, ó, outro sim, vamos falar de transparência? Eu vou trocar esse vocabulário, eu não vou falar de transparência, não. Eu vou falar, tô tomando água, peraí, gente. Acho que eu vou falar de lisura. A lisura como sinônimo de transparência mesmo, né? Então vou dizer assim, ó, a lisura contribui para a governança da nação. Vou iniciar o meu parágrafo assim. Lá no início eu falei de governabilidade do país. Reparou que eu estou retomando isso aqui, ó? Argumento 2, governabilidade do país. E agora eu falo de governança da nação. Eu não vou parar minha frase por aí. Um bom dissertador desenrola até o fim. Então eu vou enxertar essa frase e eu vou aprofundar o meu argumento. Eu posso pensar no seguinte: haja vista a possibilidade de participação popular. Esse termo é sempre no feminino, tá? Haja vista. Popular. Deixa eu ver se eu escrevi isso certo. Não. Popular. A participação popular de que modo? Em que contexto? No controle de gastos do país. Controle de baixos gastos do país. Aí, olha só, como não falar do portal da transparência nesse texto aqui, gente? Não tem como, acho que eu vou inserir o portal da transparência aqui
nessa próxima frase como repertório sociocultural. Então vamos. Nessa perspectiva, não, Camila, enter não. Nessa perspectiva, repertório sociocultural, portal da transparência. O que tem o portal da transparência? Vou pensar. Nesse sentido, o portal da transparência emerge como um mecanismo da administração pública. Emerge como mecanismo. Então, agora, administração pública, estou falando de máquina pública. Então, manda ver na letra maiúscula aí, tá? Eu já não estou mais falando da gestão, eu estou falando do governo mesmo, na máquina pública. Então, o que eu escrevi? Nessa perspectiva, portal da transparência emerge como um mecanismo da administração pública. Vou colocar o objetivo, tá? Meu repertório sociocultural não precisa ser inconsistente, Deus me livre. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Nem tanto, nem tão pouco. Vou colocar a finalidade dele, ó, que o objetivo é veicular. Em que local? Quem veicula, veicula em algum lugar, né? No site, que é o próprio portal, para não repetir portal, tá? Veicula o quê? Dados orçamentários do governo. Botei em letra maiúscula, tá representando o governo federal. Pronto. De estados, municípios. Será que ficou bom isso aqui, meu Deus? Bora ler. Nessa perspectiva, o portal da transparência emerge como um mecanismo. Uma coisa no piso aqui em cima. O portal da transparência emerge como um mecanismo da administração pública. O objetivo é veicular no site, tem site 2 vezes, dados orçamentários do governo, dos estados e municípios. Curti. E como esse incremento aí reverbera na prática, né, para a sociedade? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, em face esse incremento. Nossa, o que saiu aqui? Envolvimento desse advento. Qual é? De que modo isso reverbera e isso reflete, né? Em face desse incremento, desvios de verbas em situações de má administração. Vamos lá. E o que eu falei? Situações. Pronto, vou jogar isso lá para a linha de baixo. E deixei um asterisco aqui para não desconfigurar a formatação do texto. Então vamos lá. Desvios de verba, o que eu falei lá em cima? Em face desse incremento, desvios de verbas e situações de má administração pública, né? Administração. Olha aqui, a gestão, a administração. Voltar, deixa eu ver quantas vezes eu coloquei administração aqui. Nesse parágrafo, pelo menos, é a primeira vez. Administração pública aqui, mas eu tenho pública aqui em cima também. Tristeza da minha vida. Calma que eu vou voltar para minha tela que eu quero falar com vocês. Quando a gente fala de repetição vocabular, muito cuidado com repetição vocabular. Por mais que a FGV ela tenha essa característica, né? Se você observar e pegar redações de colegas de vocês, ou até redações que a professora publica no Instagram da Estratégia, a gente não é muito cuidadoso, sabe, com relação à repetição vocabular, não. E a FGV, ela faz bastante vista grossa em relação, ela é bem tolerante, na verdade. Não é vista grossa, não, ela é tolerante em relação a esse tipo de repetição. Mas isso não significa que num só parágrafo você vai repetir a administração 4 vezes e no outro parágrafo você não vai ter nem o cuidado de também não repetir a administração. Isso é complicado, é um problema. A gente aqui está falando de importância da transparência, a gente está falando de gestão, que é sinônimo de administração, e a gente está falando da administração do governo, e o governo também é sinônimo de administração pública, entende? Então, de certa forma,
Administração às vezes se aplica para substituir a palavra gestão e a administração pública se aplica aqui nesse texto para substituir governo, em termos de máquina pública, tá? Então, muito cuidado para a gente não exagerar na repetição desse vocábulo aqui. De repente, eu até trocaria por gestão, o gerenciamento, não sei se eu usei. Gerenciamento, eu acho que eu já usei no texto. Gestão, tenho certeza que eu já usei. Mas eu tenho bastante preocupação nesse sentido, porque assim, não é que a tua banca não avalia, minha banca faz vista grossa, para com isso, ela não faz vista grossa não. De repente você pega um corretor que é um pouquinho mais cri-cri e ele vai falar assim, opa, tá me incomodando essa repetição aqui, ó. Então, ó, eu tô correndo o olho aqui, eu sei que na minha introdução, eu já tinha visto o gerenciamento, deixa eu ver se eu falei de gestão. Olha, eu não tô lendo, eu tô correndo o olho, né? Tem gestão pública ali em cima, tá? Gerenciamento, de novo, é por causa da distância. Traço do bem, do bem coletivo, bem comum. E aí, deixa eu voltar para minha tela de redação que eu preciso terminar esse parágrafo e vender meu peixe aqui para vocês. Então, pera, situações de má gerenciamento do bem público, o que eu fiz? Aguenta, vou ter que voltar aqui, eu tô criando isso, né? Em face desse incremento, desvios de verba, situações de má de mal, então não é de mal gerenciamento. Eu prefiro má gestão do que isso aqui. Mas para evitar repetição vocabulária, a gente faz um esforço, né? Aí, bom, deixa eu prosseguir isso aqui. O que eu posso incluir aqui? Gerenciamento público. Foram significativamente. Será que essa palavra saiu? Pelo amor de Deus. Foram significativamente reduzidos. Óbvio, se eu estou falando do portal da Transparente, a gente sabe que já é intimidador e já coloca medo na galera, né? Vamos combinar. Reduzidos. Posso colocar mais uma consequência aqui nessa frase? O que? Olha só, vou inserir mais uma consequência aqui. O que? Vírgula. Consequentemente. Privilegia o aporte de capital em pastas. Olha só como a boa gestão pública reverbera e reflete na gestão da máquina pública do país. Privilegia o aporte de capital em pastas governamentais de maior relevância. Ah, se o nosso país não fosse corrupto, o melhor dos mundos, mais investimento financeiro, né? Pastas governamentais como saúde, como educação, por aí vai. Eu vou concluir já o meu texto. Será que ficou bom isso aqui? Deixa eu voltar para minha tela e ver junto com você. Eu concluí assim que, consequente, situações de mau gerenciamento do bem público foram significativamente, meu Deus, reduzidos, o que, consequentemente, privilegia o aporte de capital em pastas governamentais de maior relevância. Top! Isso aqui, com certeza, para o padrão de texto da FGV, a gente não tem muito o que fazer se não terminar o texto. Repara que os parágrafos de desenvolvimento hierarquicamente são maiores do que os parágrafos de introdução e de conclusão. Vou terminar. Eu tenho juízo, sua banca a pena.
Você faz um número menor do que o mínimo, mas se você ultrapassa o máximo, né? Espera-se. Fazer uma síntese para concluir esse texto aqui, ó. Espera-se, portanto, dos servidores. Olha o portanto entre vírgulas aí. Que lindo! Você poderia colocar o pois aí. Eu sei que você quase não usa o pois entre vírgulas. Ele é conclusivo, né? Espera-se, portanto, dos servidores. O quê? Conduta irrepreensível na administração pública. Ah, ainda bem que eu mudei ali em cima. Na gestão dos bens comuns. Será? Não gostei. Espera-se, portanto, dos servidores conduta irrepreensível na gestão dos bens coletivos. Eu vou botar coletivo, mas eles são comuns, né? Eu acho que eu usei coletivo lá em cima na introdução. Bens coletivos. De certa forma, eu estou retomando o que eu disse na introdução. Gestão de bens coletivos. Tá show de bola. Ponto. Reta final. Conectivo aqui, assim. Conectivo de consequência e que tem características de conclusão também, tá? Vamos lá, assim, tanto fortalecimento democrático, você achou que eu não ia retomar trechos da minha tese? O que é isso? Quanto eu já posso repetir, né? Governabilidade, que eu usei lá na introdução. Eu já usei na minha tese, se não me engano. Isso aqui é argumento da tese. Serão, deixa eu pensar, tanto fortalecimento democrático quanto a governabilidade do país serão efetivamente. Olha aqui, se a gente usasse uma menos, ó, tornar-se bonito, né? Não vai usar isso, não. Não tem necessidade, mas aqui é bonitinho. Efetivamente mais reais, pronto. No contexto, no panorama social. Pronto. Terminei falando sobre o Brasil. Estamos falando de Brasil, né? Assim, espera-se, portanto, dos servidores conduta irrepreensível na gestão dos bens coletivos, em tanto fortalecimento democrático quanto a governabilidade do Brasil serão efetivamente mais reais no panorama social brasileiro. Vou voltar para cá. Com isso, o que eu espero, na verdade, é que você tenha compreendido, que você tenha observado como que a professora faz o link entre um repertório sociocultural, como a gente vincula, né? Eu falo link, mas como a gente vincula um repertório sociocultural na argumentação, o repertório não fica solto, ele tem a ver com a argumentação. Quando, na verdade, ele tem algum fio solto, a gente vai lá e conecta ao texto para que você não seja apenado em repertório sociocultural, que às vezes é ótimo, legitimado, mas que é improdutivo, porque ele não funciona bem, não está bem conectado à tua argumentação ou ao tema, de alguma forma. Espero que você tenha compreendido isso que eu fiz. Espero que você tenha observado como que a professora faz aprofundamento argumentativo, não solta uma frase, uma afirmação e uma ideia e deixa plena. Não é isso. A gente trabalha o próprio argumento, né? Quero que você perceba também o uso de conjunções, como é importante, conjunções, locuções conjuntivas e os demais mecanismos de coesão, como eles se comportam no texto. Espera, deixa eu voltar para minha tela cheia aqui. Aqui, ponto. Eles se comportam no texto e como eles são imprescindíveis para dar essa progressão textual, para garantir essa progressão textual que é característico de um texto argumentativo. Muitas vezes vocês escrevem e parece que vocês estão, sabe assim, cachorro correndo atrás do rabo, vai tipo dando voltas e voltas. Tá sempre, não sai daquele marco zero ali, porque muitas vezes não há essa progressão argumentativa, né? Que a tua banca ou qualquer outra banca, na verdade, que avalia o texto dissertativo, argumentativo ou expositivo, no caso de vocês argumentativo, o que as bancas avaliam, né? Então, venda seu peixe, faça afirmações, faça ponderações, prove, comprove, apresente repertório sociocultural, vincule as ideias no texto e a gente garante um 10. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Próxima turma do Estratagema é uma turma específica para provas da Fundação Getúlio Vargas. Material denso, consistente, autoria 100%, estratagema, tema de redação, direcionamento, 14 correções. É só alegria, minha gente. Olha,
Até breve. Obrigada pela companhia. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe e inscreva-se no canal também. Beijo, tchau.